A comunidade da Missão Integral apresenta. Amém. E hoje nós vamos falar a respeito das implicações, ok? As implicações da Bíblia versus ciência. Nós vamos mostrar claramente, nós vamos mostrar aqui, meus queridos, que a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Vou repetir aí. Vamos repetir junto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Ok, e o que é a ciência devidamente estabelecida? O que é uma ciência devidamente estabelecida? É a ciência que já foi provada. É alguma coisa que é aceita pela comunidade científica. Por exemplo, a lei da biogênese, descoberta por Hershey e Pasteur. O inanimado não pode gerar um animado. O inorgânico não pode gerar um orgânico. Em outras palavras, o que não tem vida não pode gerar o que tem vida. Isso é uma lei aceita por toda a comunidade científica mundial. É uma ciência estabelecida. Então tem muitas coisas que hoje a ciência fala que não é estabelecida. Eles falam sobre as equações, eles falam sobre... nós temos as equações que descrevem o universo, que falam sobre a vida no universo, que falam sobre a vida, mas essas equações são modelos, são teorias. E teorias não estão devidamente estabelecidas. Não há provas científicas suficientes para ser aceito por toda a comunidade científica. Então é importante termos isso na cabeça. O que é uma ciência devidamente estabelecida? Porque vem aí algumas reportagens da Veja, reportagens da televisão, e fala-se muito na faculdade sobre ciências não estabelecidas, ciências que não podem ser provadas, que são teorias, equações que podem explicar, mas não que seja uma ciência devidamente estabelecida. Agora, a continuação da frase diz que a Bíblia é corretamente interpretada. E aqui temos muitos problemas, porque tem muita gente interpretando a Bíblia da sua maneira, uma interpretação livre, entendeu? Fala e infiltra os seus pensamentos para dentro da Bíblia. Ele não interpreta a Bíblia. A primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeira regra da hermenêutica. A segunda regra, nós temos que o quê? Descobrir o que o autor disse e os destinatários entenderam. Quem é o autor? O Espírito Santo. Quem é os destinatários? Depende. Igreja de Galácia, Igreja de Corinto, Igreja de Colossos, Igreja de Éfeso. A Bíblia não foi escrita para nós não somos destinatários. A Bíblia foi escrita especificamente para um povo específico. Agora nós entendemos o que o Espírito Santo quis dizer àquele povo específico. Entendeu? Entendemos o que aquele povo específico entendeu a respeito do que Jesus disse, o Espírito Santo disse. Fazemos uma ponte de 2009 anos, levando em consideração o contexto cultural, político, econômico, geográfico da época, a linguagem, interpretamos, fazemos uma aplicação para a nossa realidade. Entende, meu irmão, como é que funciona a Bíblia? Então a Bíblia interpretada dentro de uma hermenêutica sadia, de uma maneira sadia de interpretar, e a ciência devidamente estabelecida, elas nunca entrarão em contradição. Nunca entrarão em contradição. E a Bíblia, meus queridos, ela é fascinante. A Bíblia é fascinante, por isso que eu a amo. E cada dia eu amo mais a palavra de Deus, eu amo mais a Bíblia pela sua grandeza. E quando a ciência pode estabelecer algumas coisas ainda, fica mais interessante nós falarmos sobre a palavra de Deus. A ciência nos ajuda a entender conceitos difíceis das Escrituras. Alguns conceitos que às vezes nós não conseguimos explicar, a ciência nos ajuda. Por exemplo, nós cremos num Deus trino. Amém? O Deus da Bíblia é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um Deus com 3 pessoas. É um Deus, não é? Mas são 3 pessoas. Então são 3 deuses. Como é que é isso? Como pode ser 1, pode ser 3? Nunca alguém perguntou isso para você? Como pode ser um Deus mais 3 pessoas? Então é 3. A própria natureza que esse Deus criou, Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 pessoas de uma mesma essência, a própria natureza explica isso. Primeiro, o tempo. O tempo é passado, presente e futuro. Sai do passado, ele está aí, falha do data show. Passado, presente e futuro. O tempo é formado por 3 fases, porém,
se uma não estiver presente, não é mais tempo. É o tempo, mas tem passado, presente e futuro. Não para só aí. Quando nós vamos para o espaço, o nosso espaço, ele é tridimensional. Se você perceber, o espaço é formado por 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões que formam o espaço? Largura, altura e profundidade. Dá para medir a altura sozinha? Dá? Claro que dá para medir a altura sozinha. Dá para medir o espaço, dá para medir a profundidade sozinho? Dá. Dá para medir a largura sozinho? Dá. Mas nenhuma sozinha forma um espaço. Para ter um espaço tridimensional, que é o espaço, nós precisamos ter os 3. Então, se uma não estiver presente, não é mais espaço. Então, um Deus trino, ele cria um tempo trino e cria o espaço trino. Veja só que interessante, que o Criador do universo, ele cria as coisas com a sua marca. Mostrando que para nós parece ser inadmissível, ele mostra, através da sua própria criação, a sua personalidade e a sua própria formação. Então nós vemos aí o exemplo do tempo, e agora o exemplo do espaço. Mas queridos, um matemático, tentando desacreditar a Bíblia, ele disse assim: a matemática de Deus é meio errada. 1 mais 1 é igual a 1. Onde já se viu isso? E aí, um cientista falou para ele: não é bem assim que a matemática de Deus é errada, é que você não entendeu a matemática de Deus. Se você for falar sobre Deus, você tem que falar sobre volume. Não é a somatória, ou seja, o volume do todo é dado pela multiplicação. Ele disse: é mesmo. Ou seja, volume, o que é? A totalidade de um cubo não é definida por 1 mais 1 mais 1, mas pelo volume 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Muitas vezes as pessoas usam da ciência de uma forma errada para desacreditar o Evangelho. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não erra, ela não tem erros, ela não contém erros, pelo contrário, ela traz informações que nos ajudam e nos abençoam. Quero citar outro exemplo que me deixa assim impressionado. Você sabe que existe algumas discrepâncias numéricas na Bíblia, medidas. Pelo menos alguns acham que tem. E uma delas é uma coisa que você estudou no colégio aí, é o número pi. Vamos recordar aí o número pi? O pessoal que estudou aí há algum tempo, é um número que nos é dado pelo perímetro de um círculo dividido pelo diâmetro, ok? Então você quer um número pi, você pega o perímetro, o pezinho ali, ó, ok? Pega o perímetro de um círculo ou de uma esfera dividido pelo diâmetro. Então você tem o que? O pi. Ok? Ficou claro isso? Lembrou do pi? Lembrou do 3.14 lá vai fumaça? Lembrou dele? Pois é. A história nos mostra que os gregos, no século III a.C., já tinham falado sobre o pi. Eles já tinham descoberto o pi. Eles já falavam sobre o pi, inclusive com a numeração 22 sobre 7, ou 3.142857. Agora, o valor matemático atual tem aqui o número pi lá embaixo. Agora, veja só, se você pegar o número pi, tem livros, depois desse 93 aí no final, tem 10 páginas de número pi, bem pequeno assim ainda. Se você pegar aonde a ciência já chegou em termos de alcançar e calcular o pi, tem livros com 10 páginas, de um lado e do outro, pi, o número assim, os números, para chegar no número pi. E é extremamente interessante o número pi, porque a Bíblia fala sobre o número pi. Sabia disso? Antes dos egípcios descobrirem. A palavra de Deus já traz o número pi. Olha só aqui no 1 Reis, capítulo 7, versículo 23. Ele criou o universo, ele conhece bem as constantes dele. 1 Reis, capítulo 7, versículo 3, fala sobre o mar de fundição. Fez também o mar de fundição. 1 Reis 7, 23. Fez também o mar de fundição redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Então nós temos algumas informações aqui interessantes sobre esse mar de fundição aí. Ele fala o quê?
Ele fala sobre o diâmetro, 10 côvados, diâmetro. O côvado, normalmente, nós pegamos um côvado de 0,45. SEMI, investida em vidas como prioridade.